Eu não sou um jurista, eu sou um advogado que dedicou mais da metade da sua vida à sua carreira, à sua arte e ao seu ofício. Sempre dedicado exclusiva e especificamente à área criminal. Eu costumo dizer que uma das grandes frustrações que eu tive foi exatamente o pânico que eu tinha no início da minha carreira em assomar a uma tribuna de júri, uma tribuna de um tribunal togado, enfim. O certo mesmo é que eu vi muitos sonhos serem sepultados logo no primeiro júri, colegas que, em função do resultado desastroso dos julgamentos a que se submeteram, acabaram entrando em pânico, acabaram se decepcionando e, enfim, acabaram sepultando sonhos, perspectivas de um dia se transformarem no tribuno. O certo é que eu não sou um palestrante, eu não sou um jurista. Eu costumo, nas minhas andanças, dizer que eu dou testemunhos de persistência, testemunha de abnegação, testemunha de insistência, de quedas e levantadas, de sucumbências, de lágrimas, enfim. E nesses 35 anos eu acabei atingindo uma marca fantástica de 1000 julgamentos no Tribunal do Júri em vários estados da Federação. Mas o curioso é que a gente percebe que pouco há de escrito sobre oratória forense. E a gente acaba chegando a uma conclusão de que nós somos cobaias de nós próprios. Isto é, nós vamos aprendendo, vamos caindo, vamos levantando e vamos nos aprimorando. Nessas minhas análises, nessas minhas reflexões, eu comecei a fazer alguns questionamentos sobre as minhas atuações nos julgamentos do Tribunal do Júri. E nas minhas avaliações, eu observei que havia autores que sempre invocavam como exemplo uma pesquisa que teria ocorrido, salvo engano, nos Estados Unidos. Aproximadamente 1000 entrevistados, onde se fazia uma única pergunta: do que você tem mais medo na vida? Uma única pergunta. E a resposta surpreendente é que a maioria esmagadora dessas 1000 pessoas tinham mais medo de falar em público do que propriamente de morrer. Nesses meus estudos, eu comecei a fazer uma indagação pessoal. Será que nós temos medo de falar em público ou nós temos medo de errar em público? É uma pergunta interessante e até pertinente. E a resposta está mais ou menos no seguinte: se nós estamos, por exemplo, num ambiente festivo, sem nenhum compromisso de agradar, de convencer ou até de se submeter a um julgamento, é um grupo de amigos, um grupo de colegas tomando um drink, todo mundo descontraído. De repente surge a ideia de homenagear alguém. Nós já estamos liberados, já estamos tranquilos, tomando o nosso drink. Ainda assim, sempre surgem aquelas frases tradicionais.
O que eu tinha que dizer, o fulano já falou. Faço minhas as palavras não sei de quem. Não sei quem esgotou a pauta, enfim. O que tinha que ser, que eu poderia dizer já foi dito. Então ali não havia nenhuma pretensão de acertar. E imagine-se a hipótese em que nós temos que assomar a uma tribuna com a responsabilidade de convencer, sobretudo quando se trata de um tribunal togado, onde é muito mais difícil a comunicação. E a gente vem verificar que nós somos vítimas de um estudo, de um aprendizado ou de um programa educacional desastroso, onde não se verifica, pelo menos na minha época, uma disciplina específica nos cursos de direito que trate sobre oratória forense. É verdade que já existe, esporadicamente, algumas faculdades que se dedicam a esse fascinante e apavorante tema que é a oratória. E a gente verifica exatamente por isso que nós somos jogados no mercado de trabalho sem nenhum preparo técnico, sobretudo em relação à comunicação verbal, sobretudo em relação à comunicação forense. Há poucos dias atrás, o Conselho Nacional de Justiça revelou um dado revoltante em relação à questão educacional, especificamente sobre o curso de Direito no nosso país. Para a gente ver a irresponsabilidade com que centenas e até milhares de colegas são jogados no mercado de trabalho durante todo o ano, muitas vezes com um preparo técnico absolutamente sofrível. Só para se ter uma ideia, o Conselho Nacional de Justiça revelou que no Brasil, atualmente, existem mais de 1.200 cursos de direito. E o detalhe mais surpreendente, todos os países do resto do planeta, somados, os cursos de direito que existem nesses países não chegam ao número de cursos que há no Brasil. Então, quer dizer, hoje nós estamos vivendo a seguinte situação. Em toda a esquina tem uma farmácia, uma igreja, um curso de direito. Não se discute a quantidade de oportunidade que é dada. O que se discute é a qualidade do ensino, que muitas vezes é de sofrível qualidade porque se paga mal o professor. E esse talvez seja um dos grandes problemas que nós vivenciamos. Então, em função desse apanhado, eu vou passar agora para a tribuna para ir dando a vocês alguns pontos que eu considero importantes em relação à oratória do júri. A primeira reflexão que nós faríamos, e que eu já fiz uma brevíssima observação, um brevíssimo apanhado, é exatamente sobre essa indagação. Se nós temos medo de falar em público ou se nós temos medo de errar em público. E é fora de dúvida que a resposta é que nós temos receio de nos expor em público. Mas por que nós temos receio de nos expor em público? Nós temos receio de nos expor em público porque, não raro, nós não estamos preparados tecnicamente para nos comunicar. Então, essa é uma constatação, essa é uma realidade, porque no discurso forense não há magia. O discurso forense é uma ciência e, como tal, possui suas regras próprias, suas técnicas próprias, e que exatamente dentro desse tempo que eu tenho, que eu farei as principais observações sobre as questões. Eu coloco aqui 5 constatações.
A primeira delas, o advogado precisa falar bem. Essa é uma realidade. No nosso cotidiano forense, nós mais falamos do que propriamente escrevemos. No nosso escritório, nós atendemos cliente, atendemos telefone, fazemos reuniões, damos entrevistas. No fórum, participamos de audiências, fazemos sustentações orais, enfim. Essa é uma realidade. O advogado precisa falar bem, porque a fala, a exigência da fala, o persegue diariamente na sua labuta, o acompanha diariamente no seu dia a dia. E dentro desse raciocínio, eu digo que a palavra, evidentemente, é muito mais usada no dia a dia por nós, operadores do direito, do que a própria escrita. Precisamos falar bem, mas temos que reconhecer que falamos mal. E aqui eu estou falando genericamente. Nós, operadores do direito, de um modo geral, falamos mal. E por que falamos mal? Porque fomos mal preparados nos nossos cursos de direito. Ou, em outras palavras, o pouco ou tudo que aprendemos devemos a um esforço pessoal, a um esforço próprio nosso. E eu concluo essas constatações com uma afirmação, para que nós possamos nos aprimorar, para que nós possamos nos preparar, para que nós possamos nos lapidar para exercermos a nossa atividade como advogado tribuno, nós temos que ser cobaias de nós próprios. Isto é, nós temos que nos preparar por nós próprios, obedecendo a regras, obedecendo a técnicas que cada um cria a sua e que eu estou me arvorando a dizer a vocês algumas das conclusões que eu tirei nesse meu aprimoramento. Ainda há pouco, eu estava dando uma entrevista para a TV aqui da OAB e me foi indagado pela jornalista como foi o meu início de tribuna. E eu disse que o meu início foi apavorante, que o meu início foi horripilante. Eu tremia, a sessão já instalada do júri, todos becados, togados. Eu fazia promessas para o meu cliente morrer, às vezes nem tinha pago os honorários. Mas eu estava em estado de pânico, eu estava em estado de torpor, eu não me enxergava, eu não me via. Eu queria que aquilo acabasse. E ainda assim, eu não desisti. E ainda assim, eu persisti, eu lutei. Naquela época, não havia defensoria pública. Naquela época, os juízes nomeavam os advogados dativos para se submeterem a julgamento. Os advogados defendiam gratuitamente essas pessoas. E foi ali que eu comecei a ir me observando, fazendo minhas autocríticas. Mas um dia, eu conversando com um grande criminalista que morreu precocemente, tribuno por excelência, e eu perguntava a ele o seguinte: existe alguma técnica, existe alguma regra, existe algum esquema para que você possa fazer uma apresentação de júri? E a resposta que eu ouvi dele foi exatamente a resposta que eu não gostaria de ouvir. Ele me disse que cada caso era um caso, cada caso tinha seu enredo, a sua peculiaridade, enfim, que não havia regra. E hoje eu ouso dizer que há.
Eu ouso dizer que se você não tiver um esquema, se você não tiver um roteiro, você sucumbe, você não fará uma boa exposição. Daí, nessas reflexões que a gente faz, surge uma pergunta. O orador nasce feito? É um dom da natureza você ser um bom orador? E a resposta é evidentemente negativa. Todos nós podemos nos transformar em bons oradores, desde que nós aprendamos as regras, desde que nós aprendamos as técnicas de comunicação. E nós vamos verificar que é possível se transformar num bom orador jurídico. Eu coloco como segundo ponto desse tema de o orador nasce feito, nós precisamos aprender a aprender. O que seria isso? Nós precisamos aprender a termos regras próprias de aprendizado. Nós precisamos aprender a criar a nossa metodologia de ensino pessoal, as nossas regras próprias de aprendizado. Isso não está em livros, isso não está... Pois bem, quando se fala aprender em aprender, a gente passa, talvez, pelo ponto mais importante da minha conversa com vocês. Eu considero o ponto nuclear da nossa conversa. Exatamente este último tópico de que a repetição é o êxito do aprendizado. Nós só aprendemos alguma coisa se nós incrustarmos, se nós incorporarmos na nossa própria vida. Desculpe. Obrigado. Desculpe. A gente vai verificar, dentro deste tema de que a repetição é o êxito do aprendizado, que isso se refere, inclusive, ao estudo dos livros. Nós aprendemos, mas é um aprendizado efêmero, é um aprendizado passageiro, não é um aprendizado duradouro. Nós só vamos conseguir aprender alguma coisa, e em especial ao tema que eu estou abordando, se nós aplicarmos no nosso dia a dia, permanentemente, as regras que nós vamos observar hoje ou em outras oportunidades. Isso existe, por exemplo, nos estudos de processo, nas teses de defesa, às vezes até num comportamento pessoal. Você faz juras eternas de que vai mudar o seu comportamento, o seu procedimento como homem, como mulher, como cidadão, palavras, mas na prática você não mudou. Então aqui, nós só vamos, e isso é uma experiência pessoal, nós só vamos aprender, nós só vamos nos aprimorar se nós adequarmos, se nós gravarmos, se nós impregnarmos ao nosso dia a dia pessoal e profissional as regras. Muito bem.
Eu passarei agora já a fazer pequenas observações sobre a oratória propriamente dita, de um modo geral, para em seguida adentrar na chamada oratória forense, em especial na oratória do júri. De um modo geral, existem 4 formas de comunicação verbal. E entenda-se comunicação verbal a minha postura aqui agora. Eu estou me comunicando verbalmente com vocês. A comunicação verbal, ela pode ser feita de 4 formas. A primeira, eu posso me comunicar verbalmente lendo. Eu posso ler um livro, eu posso ler uma apostila, e basicamente a gente vê na prática, por exemplo, um jornalismo de televisão, onde o apresentador tem um teleprompter à sua frente, onde ele lê um texto que o telespectador não vê. Na verdade, essa seria a primeira forma de comunicação, alternada, apenas didaticamente eu coloquei a leitura em primeiro lugar. Existe também a comunicação verbal memorizada, que seria aquela comunicação em que você decora um texto e o repete e o apresenta a uma plateia. É o que nós chamamos, numa linguagem estudantil, do decoreba. Você gravou, decorou e apresentou. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para as 2 últimas formas de discurso oral, que é o chamado improviso inesperado e o improviso planejado. O que mais vai nos interessar na oratória forense é o improviso planejado. Mas eu farei uma brevíssima distinção entre o improviso inesperado e o improviso planejado. Em ambos os casos não há leitura. Em ambos os casos não há decoreba, não há fala memorizada, nas 2 primeiras hipóteses. Em ambos existe um improviso. No primeiro é um improviso surpreendente, inesperado, imprevisto. E o segundo é um improviso previsto. É um improviso que você sabia que você ia falar. Exemplo do improviso inesperado. Vamos dizer, a senhora, como é seu nome, por favor? Tatiana. Doutora Tatiana, a senhora virá aqui à frente falar sobre direito nuclear, por exemplo. Ok? Talvez até, né? Muito bem. A senhora iria falar para nós de improviso inesperado. A senhora, em momento algum, imaginou que seria chamada hoje aqui para abordar um tema, inclusive, que está fora da programação. Ainda assim, a senhora poderia conhecer o tema eventualmente. Mas se a senhora não conhecesse, certamente a senhora iria ficar em maus lençóis. Né? Ela acaba de admitir que realmente ia ficar numa situação difícil. Mas veja bem, mesmo na questão do improviso inesperado, que pode ocorrer em qualquer circunstância, não é preciso ser advogado, existem regras, existem técnicas que nós podemos utilizá-las para não passar uma situação constrangedora, mas que não é objeto, lamentavelmente, da nossa conversa de hoje. O que nos interessa mesmo é a 4ª forma de comunicação verbal, que é exatamente o improviso planejado. Eu estou falando,
hoje e agora aqui, não estou lendo, não decorei o que estou falando, mas eu planejei, eu me preparei, eu me estruturei para conversar com vocês. Esse improviso planejado é exatamente o discurso do advogado. Ele nunca será surpreendido porque aquela é a arte dele. Aquele é o ofício dele. E é planejado porque certamente ele estudou, ele se preparou para fazer a sua exposição verbal. Então, conclusivamente, dentro deste painel, nós podemos dizer que o improviso planejado é exatamente o discurso que nos acompanha no nosso dia a dia profissional. Agora eu vou passar para cá, que é uma das partes mais importantes. A comunicação verbal, e eu vou chamar a atenção de vocês, porque em função do que eu falarei neste painel aqui, servirá de base para outros comentários que eu farei daqui a pouco. A comunicação verbal, repito, é esta que eu estou fazendo. Eu não estou mais falando em improviso planejado, improviso inesperado. Eu estou falando na forma de me comunicar. A gente poderia dizer que, de um modo geral, a comunicação verbal é composta de 3 módulos indissociáveis. 3 módulos umbilicalmente ligados, entrelaçados e, repito, indissociáveis, inseparáveis. Primeiro são as palavras, ou é a palavra. Eu estou me comunicando, o conjunto da minha comunicação é composto, num primeiro momento, pelo conteúdo da minha conversa, que são minhas palavras. O segundo módulo, componente desta minha comunicação, é o modo como eu falo. Refere-se à voz, não mais ao conteúdo, ao tom e ao ritmo da minha voz. A dramaticidade, a empatia, a alegria. Eu interpreto o conteúdo com o tom e o ritmo que eu imprimo à minha voz. E o terceiro módulo da comunicação são os gestos e a postura do orador. Então nós podemos dizer o seguinte: a comunicação verbal, no meu caso aqui, ela é composta de 3 módulos inseparáveis. O primeiro, o conteúdo das minhas palavras. O segundo, a interpretação que eu dou pela tonalidade da minha voz ao conteúdo da minha fala. Eu estou interpretando um texto, decorado ou não. Então eu estou dando a dramaticidade necessária à expressão, eu estou dando o ritmo ao conteúdo do texto. E o terceiro módulo são os gestos e a própria postura do orador. Então, vocês olhando para mim agora, vocês estão observando o seguinte: há uma pessoa falando, este falante está transmitindo uma mensagem que chega aos ouvidos de vocês, e eu posso ou não estar dando vida
ao conteúdo da minha fala. Depende da tonalidade que eu emprego a palavra. E complemento esta comunicação com gestos, com postura, enfim, me expondo. Num dos cursos que nós ministramos sobre oratória, a gente verificou que havia uma grande diferença entre o participante do curso, que falava, por exemplo, no mesmo nível que eu estou, em relação ao que falava no palco. Porque aqui, de certa forma, eu estou me escondendo, eu estou escondendo parte do meu corpo. Mas, no palco, que está num patamar mais alto, eu estou me expondo. E é aqui que entra o pânico maior. Então, procurem raciocinar que estas três formas de comunicação projetem o raciocínio de vocês para um julgamento do tribunal do júri. Vocês estão defendendo uma tese. Nós estamos defendendo uma tese. Nós precisamos perseguir o convencimento. Então, nós precisamos dar um dinamismo, um ritmo, uma impostação ao conteúdo, à tese que nós estamos sustentando. E nós precisamos nos patrulhar em relação aos gestos e às posturas, porque tem jurado irônico, que ele às vezes esquece o que você está falando, exatamente para ver quantos passos você dá para a esquerda, quantos cacuetes você usa, quantos cacuetes você repete, enfim, você acaba se expondo a um ridículo. Vou começar a mais ou menos estruturar um discurso. A gente não pode nunca esquecer que todo e qualquer discurso da mesa de bar, do velório, de um tribunal, a grosso modo, esse discurso verbal se divide em três partes. Uma introdução, um desenvolvimento e um encerramento. Em qualquer tipo de comunicação verbal, o discurso, a grosso modo, se divide em três partes: um começo, um meio, um fim. Até aqui é o óbvio. Eu quero chamar a atenção agora sobre o meio, que nós chamamos de estrutura central do discurso. Eu já falei na introdução, que é a abertura. Eu agora falarei sobre o desenvolvimento, que é o tema. E em seguida eu fecharei, eu encerrarei a minha fala. A estrutura central, ela se divide em duas partes muito importantes, que são, isso aqui eu chamo a atenção inclusive para júri, a preparação da mensagem e a exposição da mensagem propriamente dita. Vejam bem, é fácil da gente entender. O que é a preparação da mensagem? É você preparar o destinatário da sua mensagem para ouvi-lo. Você precisa chamar a atenção daquela pessoa ou daquele colegiado sobre a importância do que você vai falar. Vamos dar um exemplo caseiro de um filho nosso. Papai, eu queria lhe pedir uma coisa. O que seria isso? Uma coisa muito importante, papai. Preparação da mensagem. Ele está me preparando
para em seguida ele dizer o que ele quer. Onde estaria a falha da comunicação? De nós postergarmos a preparação e entrarmos direto na exposição. Em qualquer contato da vida, essa é sempre a regra para o sucesso. Eu tenho uma coisa para te pedir. Eu sei que tu não vai me dizer não. Eu já preparei. Às vezes, para arrematar, não é dinheiro. Quer dizer, não é preparar, deixar logo a pessoa em pânico, né? É algo que eu vou pedir e não é dinheiro. Quer dizer, você preparou o destinatário da mensagem para você dizer na sequência o que quer. E por fim a conclusão. Aí eu volto para um dos primeiros módulos da minha exposição. Nós só teremos êxito no aprendizado se nós incorporarmos no nosso dia a dia essas regras que, de uma forma ou de outra, são regras simples. Procurem colocar no dia a dia de vocês, todas as vezes que forem falar com alguém, sempre fazer uma preparação. Vocês vão ver o êxito, o sucesso que terão, até a própria vida que darão à conversa. Vocês veem, por exemplo, como eu entrei aqui ainda há pouco falando a respeito da honra, quer dizer, de falar sobre oratória, só um tema para mim apavorante. Eu tentei preparar vocês para, em seguida, entrar com a abordagem propriamente dita. Quantos de vocês já fizeram um júri? Quer dizer, não como réu, claro, como advogados. Um dos mais ilustres juristas brasileiros, criminalista, Manuel Pedro Pimentel, numa clássica obra dele, A Advocacia Criminal, Teoria e Prática, ele, na verdade, define tudo o que se poderia dizer a respeito de tribunal do júri. Numa única frase. E se vocês pararem para refletir, verão que é absolutamente correta a colocação do jurista. Ele diz que existe uma semelhança muito grande entre o plenário do júri e o palco de um teatro, no sentido nobre das expressões. Uma grande semelhança entre o plenário do júri de um julgamento e a apresentação de uma peça teatral. Se nós projetarmos o raciocínio para o plenário do júri, nós vamos verificar que, tal qual o teatro, há um palco. Nós vamos verificar que, tal qual no teatro, há uma peça que será apresentada. No caso do júri, é uma tese que será defendida. No caso do teatro, é uma peça que foi escrita, ficção ou não. No caso do júri, há uma plateia composta por 7 pessoas. No caso do teatro, muito mais. No caso do júri, essa plateia manifesta a sua satisfação ou não através de aplausos ou de vaias, mas através de cédulas. Sim ou não. Mas a gente vai verificar que no caso do plenário, do palco do júri, digamos assim, o orador, ele é ele é autor da peça, que nós, na nossa linguagem, diríamos da tese. Ele, como advogado, escreveu a sua tese. Ele vai
apresentá-la à plateia. Então ele é um intérprete, ele é um ator, e ele vai ser diretor, porque ele se autodirigirá. Os seus gestos, a sua postura, a sua comunicação. Então, o orador do júri, ele é autor, ele é diretor e ele é intérprete ou ator daquela peça. Considerando-se, e já esquecendo o teatro, vamos nos focar agora no palco do júri. Vamos nos focar agora na relação do ator com a sua plateia, que são os 7 membros da comunidade, os 7 jurados. Primeira coisa que você tem sempre que ter em mente, e que às vezes nós subestimamos por uma falsa leitura, subestimamos o jurado. Existe uma leitura absolutamente desfocada do seguinte raciocínio. O que para nós é familiar, não é obrigatoriamente para quem nos ouve. O que para mim é fácil, não significa dizer absolutamente que quem está me ouvindo, aquele tema também seja fácil. Então, às vezes, você estudou tanto e conhece tão bem os autos, que na sua cabeça o jurado tem a obrigação de saber e de conhecer o que você sabe também. Então, a primeira regra que todo advogado deve ter, e que é uma regra óbvia, você tem que mentalizar que o seu público, os 7 jurados, nada sabe sobre o processo. Os destinatários da sua mensagem, do seu discurso, estão observando você e nada sabem sobre os autos. Então você que vai ter que explicar para os jurados o significado dos autos e a sua tese propriamente dita. Muito bem. Só que nós precisamos entender também que muitas vezes se ganha um júri ou se perde um júri antes do julgamento. Se perde um júri, muitas vezes porque nós não conhecemos o perfil de quem irá nos ouvir. E nós temos que ter muito cuidado na escolha dos jurados, porque essa escolha ela tem que ser adequada à tese que você irá expor. Exemplo. Nós participamos de um julgamento uma certa vez pela OAB de um colega advogado que havia sido morto por um outro colega advogado, 2 advogados criminais. E eu fui como assistente de acusação, em nome da OAB, fazer a acusação, ou melhor dizendo, defender a memória ou defender aquele que não podia mais falar, que era o advogado morto. Minha primeira preocupação, escolher o tom do meu discurso, escolher a veia do meu discurso. Observem bem. Para que eu escolhesse o tom do meu discurso, eu precisaria adequar esse tom ao perfil dos jurados. Qual foi o tema que eu escolhi para desenvolver a acusação? Aquele advogado havia morrido com 28 anos de idade, no início de uma carreira. E uma carreira fantasticamente estrondorosa, transbordante de êxito profissional. Tanto que causou ciúme,
causou inveja do outro colega que o matou ou mandou matá-lo, e eu não recordo bem. O que eu achei que eu deveria abordar? E antes disso, quero dizer uma coisa para não ser traído pela memória. A tese de defesa, ela parece uma árvore de Natal desnudada, uma árvore de Natal nua, sem nenhum adereço. A tese de júri, você vai colocando os adereços de acordo com as regras da sua própria técnica, do seu próprio discurso. Eu estava mais ou menos, me coloquei no lugar daquele colega morto. Tudo que ele havia vivido, eu já havia vivido. A maior honra, a maior emoção da minha mãe foi me ver pela primeira vez num julgamento. O maior orgulho que ela tinha em dizer que o filho dela era um advogado. E eu percebi que no caso do morto, ele tinha também como referencial a mãe dele. E eu precisava, para dar um ritmo a esse meu discurso, que eu fizesse uma escolha, sobretudo de mulheres, para compor o conselho de sentença. Porque eu ia tocar exatamente no aspecto maternal, de que a minha mãe tinha tido a oportunidade de me ver despontar na carreira. Mas a mãe do advogado que morreu, não, porque ele havia sido assassinado por um próprio colega. Então, às vezes, a gente ganha ou perde um júri num pequenino detalhe da defesa. E eu estou falando para os 7 jurados esse meu discurso, dramático até, e mexendo, cutucando, como diz o poeta, no lado maternal daquelas senhoras que compunham o conselho de sentença. E mãe, não sei o quê, e falando, de repente, a 4ª jurada fez assim. Aí eu disse, não chore, senhora, eu preciso prosseguir. Quando eu disse, não chore, senhora, eu percebi que as juradas do lado olharam para ela. Talvez até esse gesto viesse incentivar um sentimento das laterais, das juradas laterais. E eu prossegui com esse gancho, não chore, porque no momento que eu disse não chore, eu dei a entender que os jurados estavam emocionados. E quando terminou o júri, que foi 4-3 o resultado, os jurados se aproximam para os afagos, para os abraços, as despedidas, etc. E essa senhora da suposta lágrima se aproximou de mim. Me deu um abraço e coisa e tal, e eu disse, me tire uma dúvida, porque na verdade eu não vi essa lágrima. Eu peguei o gancho dela coçar o olho. E eu disse, a senhora, me tire uma dúvida, já acabou o julgamento, já foi selada. A senhora chorou naquele momento que eu falei? Ela disse, não. Eu cocei um dos olhos, e aliás, vou lhe dizer uma coisa, me deu uma vontade de achar graça quando o senhor disse, não chore. Que eu me controlei para não prejudicar a sua defesa. Então, quer dizer, um pequenino detalhe, né, que eu aproveitei eticamente, claro, e que acabou dando certo. Quem sabe se não foi aquele voto que compôs, né, a maioria que favorecia a própria tese acusatória. A gente poderia fazer um intervalo de 5 minutos por causa da garganta? Antes do intervalo, um exemplo. Eu pedi para parar. Certa vez um júri, um colega nosso, num dos cursos que nós ministramos, nós pedimos, como eu perguntei ainda há pouco, se alguém já havia participado de um júri. E, caso positivo, se poderia dar um depoimento da experiência vivida. E esse colega disse o seguinte, eu participei de um
que o promotor foi tão contundente na acusação que, quando a juíza me deu a palavra, ele havia convencido a mim também, no caso ele, que o cliente dele era culpado. E ele pediu para o juiz 5 minutos para ele poder se recompor psicologicamente. Vamos fazer uma pequena pausa. Obrigado. Eu vou prosseguir dizendo o seguinte. O poeta diz que há 2 escolhas na vida que nós não deveríamos errar, porque, a princípio, é uma escolha, ou são escolhas para a vida toda. É o cônjuge. E o segundo é a profissão. Se você erra num e acerta no outro, o jogo equilibra. Você é feliz no seu trabalho, infeliz em casa. Você é infeliz do seu trabalho, feliz em casa. Mas se errar nos dois, aí eu perguntei, quando eu encerrei uma palestra, e se errar nos dois, e apontei para o aluno, aí eu estou ferrada. Onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no seguinte, que quando a gente gosta do que a gente faz com prazer. A gente se diverte trabalhando. A gente se excita trabalhando. Cada caso que a gente vê, a gente se imagina advogado daquela causa. A gente até reflete se seria aquela linha que a gente seguiria. E aí a gente vai automaticamente formando um banco mental e uma biblioteca mental. Vejam só, de todas as profissões do mundo, pelo menos que eu conheço, só existe uma que o profissional é julgado junto com o cliente dele, o advogado, sobretudo o criminal. O cliente pela imputação, o advogado pela tese que sustenta. O que nós escrevemos passa de mão em mão, geralmente mãos hostis. Promotor, assessor de magistrado, policial, enfim. Culturalmente hostis, por inúmeras razões. Às vezes até uma inveja estúpida do colega faz tudo para prejudicar. É uma realidade. Então nós temos que estar preparados para exercer o nosso ofício. Até porque também é a única profissão onde há um duelo de conhecimento. É como se fosse um tabuleiro de um jogo, onde há 2 jogadores. De um lado a defesa, do outro lado a acusação. E em obediência ao princípio da bilateralidade do juízo, cada um tem a sua vez de jogar. Se jogar mal, vai perder o jogo. Então vejam bem, nós precisamos, e isso aqui implicaria até num curso, aprender a estudar o processo. Nós precisamos entender que o processo penal, ele é eminentemente restaurador de uma história. O Estado juiz quer saber como aquilo aconteceu, para poder dizer quem tem razão. E essa restauração, ela começa desde o inquérito policial e passa pela instrução processual e, no caso do júri, ainda há a instrução plenária do próprio júri.
curso de direito que eu fiz, o meu professor de direito penal não saiu do artigo 5º do Código. Inquérito policial. Instauração do inquérito policial. Só. O Evandro Lins e Silva diz no seu antológico livro O Salão dos Passos Perdidos, que é um livro que ele narra toda a formação dele, que ele nunca teve uma aula de direito penal no curso dele, seja porque o professor faltava, seja porque ele próprio faltava. E ele se transformou no maior advogado criminalista contemporâneo do país. Esforço próprio, esforço pessoal. Então veja, no fundo, o que eu vou dizer talvez até choque alguém que me ouça. Mas as faculdades mesmo só chancelam, só nos credenciam a exercer a nossa profissão. O nosso aprendizado é pessoal. A gente aprende por nós próprios. E basicamente aprendemos depois de formados, da nossa banca. E tristemente o cliente é nosso cobaia, que nos pagou, que não quer saber se nós estamos ou não preparados para exercer o nosso ofício. Então nós vamos aprender em cima da tragédia dos outros. É uma realidade. É uma realidade. Agora se imagina, por exemplo, um advogado no início da carreira, que ele é vítima de um preconceito pelo começo. É desacreditado, porque está começando. Ele não tem o direito de errar. Ele não pode errar. Mas ele entra em pânico porque ele não está preparado para exercer a sua profissão. Ele não pode ligar para colegas pedindo uma explicação, por quê? Porque ele acaba sendo rotulado, taxado de incompetente pelo próprio colega. Quando não pede os honorários. Pô, vou te ensinar por que a gente não divide esses honorários. Né? Muito bem. Mas quando eu digo que a gente tem que gostar do que a gente faz, é porque eu quero chegar exatamente como a gente estuda um processo. Vejam só. Nós estamos vivendo a era da informática. Todos nós, se possível, devemos ter um scanner profissional no nosso escritório ou ao nosso alcance, se tivermos condições de ter um, se não, emprestado. Nós temos que ter, obrigatoriamente, cópia integral dos autos. Você não pode estudar um doente se você não conhece a sua parte íntima, a sua interioridade. Você precisa ter cópia integral do processo, em permanente atualização. Em permanente atualização. Obrigado. Eu estou fazendo um comentário de como nós vamos, eu costumo dizer, desossar o processo para estudá-lo. Nós precisamos ter na nossa mesa, à nossa vista, a integralidade dos autos. Depois, no que eu costumo dizer, nós vamos retirar as peças inservíveis e manter as servíveis. As inservíveis são aquelas folhas administrativas, etc. Muito bem. Depois que eu estou com as folhas servíveis, eu vou passar a ler, sem nenhuma pretensão de anotação. Ler como se estivesse lendo um livro para procurar entender o conjunto do sistema. Somente depois que eu vou começar a separar as peças e ordená-las. Isso é uma regra que serve para qualquer área do direito. Você só pode escolher a tese se você
tiver conhecimento da integralidade do conteúdo dos autos. Eu costumo dizer que um dos momentos mais dramáticos da relação cliente e advogado é o primeiro contato do cliente no seu escritório. Porque, na verdade, ele é o grande advogado dele. Ele precisa convencer você de que a causa dele é justa, de que a causa dele é defensável. E quando eu digo que ele é o maior advogado, é porque ele maquia toda a história para poder lhe contar já a versão dele e não propriamente o que aconteceu. Então, se você se empolgar, você vai errar, porque você vai fazer uma defesa baseada tão somente no que ele falou. Depois que você tem todas as peças servíveis, você vai separá-las em 2 blocos, tomando como referência a denúncia ministerial, no bloco acusatório. Eu estou me referindo aqui sobre o preparo para o discurso. Eu preciso entender a engrenagem do processo para eu poder sustentar minha tese. Estou raciocinando, por exemplo, num caso de homicídio. Eu preciso primeiro ter conhecimento integral da denúncia. Na sequência, verei quem foram as pessoas arroladas pelo promotor na denúncia. E separarei todos os depoimentos prestados no inquérito policial por aquelas pessoas. E as inquirirei na instrução criminal, tomando como referência o que elas disseram no inquérito policial. Primeiro verei se não há contradição entre o que as próprias testemunhas da denúncia dizem entre si. Porque se elas são contraditórias, melhor ainda para o defensor. Em seguida, fica evidente que o promotor escolheu uma versão do inquérito. Mas eu precisarei ver se, além das pessoas que ele arrolou, outras pessoas não foram ouvidas no inquérito com uma versão diferente das testemunhas da denúncia, e se essas versões diferentes se encaixam ou não à tese do meu constituinte. Este é o primeiro grande bloco. Na sequência, eu verei qual é a versão que o meu constituinte está falando, sustentando. Nunca esquecendo que ele, como todo réu, tem direito de mentir, tem direito de falsear a verdade, tem direito de silenciar. Com um detalhe, porém, o que ele disser só terá validade se apoiado na prova dos autos. Muito bem. Então eu verei se a história que ele contou no inquérito policial é factível, isto é, se encontra amparo em prova testemunhal, por exemplo, para eu verificar se é pertinente ou não a história que ele está contando. Eu costumo dizer que a gente ganha ou perde um julgamento no júri na própria instrução plenária. Se nós raciocinarmos que realmente um júri é um teatro, a peça tem que ser apresentada para a plateia. E a plateia, a rigor, nada sabe sobre a peça que será apresentada. Afirma-se que o jurado julga mal porque é leigo. Não conhece o direito, a ciência jurídica. Mas pergunta-se em répito: julga mal porque é leigo ou porque é mal municiado de informações pelos oradores?
porque é leigo ou porque é mal informado pelos debatedores para eles formarem o convencimento deles. Nós fizemos um julgamento simulado do caso Daniela Pérez, do Rio de Janeiro, aliás, com a presença do próprio juiz que presidiu o julgamento. E antes dessa última aula do curso, nós fizemos um julgamento simulado entre os participantes. 7 jurados, 2 debatedores, e já orientávamos desde já que os jurados deveriam anotar, fazer um resumo das duas versões. E a gente verificou que a maior parte dos participantes deram respostas absolutamente conflitantes, díspares do que os 2 debatedores haviam dito e falado. Conclusão: muitas vezes o jurado julga mal porque ele é confundido pelo próprio ritmo do discurso que é emprestado pelo orador. O advogado, por exemplo, diz-se que defender é mais nobre do que acusar. Nem sempre. Muitas vezes existem acusações justas. Nem sempre. O advogado, ele leva uma vantagem sobre o promotor porque ele fala por último. Na verdade, durante a oração do promotor, primeiro, o advogado relembra toda a sua tese que irá desenvolver. Toma conhecimento dos principais pontos da acusação. E, ao final, tem tudo para fazer um bom julgamento. Mas eu vou dar agora para vocês um depoimento absolutamente pessoal e, no meu modo de ver, extremamente importante para a reflexão. Vejam só. Eu estou dizendo aqui que você, quando estiver estudando o processo, apenas para exercício mental, num primeiro momento, raciocinem qualquer área do direito. Apenas um exercício mental de aprendizado. Anotem num papel, sem nenhum compromisso de acertar ou errar, tudo que vocês se lembram ou se lembrem sobre aquele assunto. Esse é o primeiro exercício de aprendizado. Não se preocupem em acertar, em errar. Só esse exercício de escrever já começa a arejar a mente, a memória da pessoa. Segundo, e é aqui o ponto mais importante que eu quero refletir. Experiências vividas por mim. Primeiro, no começo, e isso é natural, a gente quer agradar. Muitas vezes não se sabe nem a quem. Quer agradar. Quer fazer uma boa apresentação. Você até decora alguma coisa, algumas expressões, e você acaba esquecendo o principal dos principais. Não existe regra nenhuma que se sobreponha a uma, que é conhecer com profundidade o processo. Conhecer com intensidade o processo do julgamento. E esse conhecimento implica no estudo dos autos. Você conhecendo os autos, você já leva 50% de vantagem no discurso. Aí você, nos dias que antecedem o júri,
no que o Evandro Lins chamava de estado de júri, que vai afunilando e você pensa às vezes até em se matar de desespero, porque você só pensa naquilo, no júri, e os dias vão se aproximando e você vai esquecendo. Esse estado de júri, ele é realmente apavorante. Você não come, você não dorme. Eu sou paraense, embora às vezes me considere até, como eu falei para o Dulce, como Roberto Carlos, porque eu não paro, eu fico viajando e eu não tenho nem cidade, eu nasci lá. E um dos julgamentos mais memoráveis da minha carreira, eu tive a honra de fazer com o Márcio Tomás Bastos, que se tornou depois um grande amigo meu. Um deputado do Pará havia sido assassinado e o Márcio foi o assistente de acusação. Ele e mais 4 advogados. E eu estava só na defesa. Não por mérito, é porque ninguém queria. E já era o segundo julgamento que eu havia sido convidado. O primeiro já havia a condenação. Ele foi morto num posto de combustíveis. Deputado polêmico, querido e amado no Estado. Tão logo ele morreu, acionou-se a família dele, chegaram os parentes e ainda filmaram aquelas cenas da mãe abraçada com o corpo do filho, sangue, etc. E no julgamento, que foi o segundo que eu participei, eu fui contratado por um grupo de empresários daqui de São Paulo, porque o acusado era paulista, era um advogado paulista, acusado de ser o intermediário do crime. Muito bem. Mas quando faltava um mês, primeiro eu nunca me imaginei como advogado daquele processo, nunca pensei. Até porque ele fazia parte de um partido que me era simpático, partido político. Muito bem. E a primeira vez que eu fui contactado por telefone, eu inventei 1000 desculpas para não aceitar a causa. Primeiro, pelo rolo compressor que havia na cidade de Belém, em decorrência do clamor da morte desse parlamentar. E eu disse não e inventei uma série de desculpas ao telefone. E a pessoa que falou comigo disse assim, não, mas eu não vou aceitar o seu não. Eu vou lhe dar uma semana para pensar. E eu disse, tá bom, mas esqueci. E o tempo passou. E realmente, na semana seguinte, ele me telefonou. Que tal, doutor, e qual tal? E eu lembrei se eu vou acertar no ponto mais vulnerável dele, que é o bolso. Eu estipulei um valor de honorários altos para a nossa realidade, para ele dizer não. Aí ele disse assim, o dinheiro estará depositado na sua conta depois da manhã. Conclusão, eu não pude correr, tive que aceitar. E eu costumo dizer uma coisa que vocês vão concordar comigo. Eu havia sido parlamentar no Pará. E quando eu entrei no parlamento, eu me afastei da advocacia, porque é envolvente o parlamento. E o que eu vou dizer para vocês é real. O recomeço é quilometricamente mais difícil que o começo. Porque no recomeço você não pode errar. Você não tem o direito de errar. E você está frágil. Você está fragilizado porque está recomeçando. E eu aceitei a causa. Quando faltava um mês para o julgamento, e é aqui que eu quero dar o exemplo do que acontece no chamado estado de júri. Esses empresários me ligaram perguntando se eu não levaria mal de um advogado de São Paulo ir para Belém, segundo eles, me assessorar. Mas, na verdade, eu acho que eles perceberam que eu estava sozinho, era o Márcio Tomás e um grupo de advogados de renome. E eu disse absolutamente, isso aqui é até uma regra que eu oriento vocês.
Sejam humildes. Quando houver uma possibilidade, permitam que um colega trabalhe com vocês. Não há problema nenhum, só soma. E esse colega foi para Belém, daqui de São Paulo. Era tanto dinheiro que nós fechamos o escritório por um mês e nos dedicamos integralmente ao estudo do processo. Um profissional talentosíssimo que foi daqui de São Paulo para Belém. Tão talentoso que nós dividimos o nosso estudo. Ele faria a primeira parte da sustentação e eu faria a segunda. Mas a parte dele era a parte chave da exposição. E o grande trunfo que nós tínhamos é que havia 3 versões sobre a morte do deputado. 3 inquéritos distintos, 3 encarregados e 3 versões diametralmente opostas. Qual das 3 era verdadeira? O que nós fizemos, na época, vigia o contra-libelo. Arrolamos os 3 delegados para serem ouvidos em plenário. Esse era o nosso grande trunfo. Perguntar para os jurados qual das 3 versões era a verdadeira. 2 delegados apontavam outros intermediários e apenas um apontava o nosso constituinte. Onde entra o estado de júri? À proporção que o julgamento ia se aproximando, eu comecei a perceber que esse colega começou a ter um comportamento estranho. E não só ele como eu, também estranho, porque nós estávamos apavorados. Havia um movimento internacional de direitos humanos. O julgamento foi tão importante que a Globo dava flashes de Belém de madrugada, porque durou 2 dias o julgamento. Mas onde eu estou querendo chegar? Na véspera do julgamento, chegou um coronel da Polícia Militar, do Serviço Secreto da PM, nos comunicando que iam chegar 50 ônibus do interior com militantes políticos. Iam cercar o ginásio de esportes onde foi o julgamento. E que nós seríamos hostilizados e até apedrejados, segundo o oficial. Aí que o homem desesperou, o advogado de São Paulo. E o comandante-geral mandava nos sugerir que nós fôssemos, além de madrugada, num comboio da PM para o ginásio. E nós fomos apanhá-lo no hotel, fomos para o ginásio, mas graças a Deus nenhuma hostilidade. Mas o ginásio repleto de gente, parecia uma arena romana. Só nós 3, eu, o constituinte e ele. Eu, ele e o constituinte. Eles fizeram uma edição tão perfeita daquele drama, daquele cenário da morte, da mãe abraçada ao filho, um texto fantástico lido pelo Cid Moreira da Rede Globo. E um telão no ginásio. Todo mundo chorava. Choravam e nós apavorados. Ele, eu e o constituinte. Segundo dia de julgamento, 3:10 da madrugada, nós completamente esgotados, exauridos, física, mental e psicologicamente. Todo mundo sabia que o réu seria condenado. Mas havia uma pergunta emblemática. O que a defesa vai alegar? Porque nós não havíamos dado nenhum tipo de entrevista na imprensa. 3:55 da madrugada. Faltam exatamente 5 minutos para acabar a acusação. E começa o burburinho. A defesa vai se apresentar. Ele do meu lado direito, o réu do meu lado esquerdo. Papéis na mesa. E ele aqui, mas está tudo engatilhado, tudo ensaiado, treinado. Foi um mês de reuniões e reuniões. Muito bem. 4 horas da madrugada. Acabou a acusação.
Agora tem a palavra a defesa. Flashes, câmeras, tudo em cima da nossa mesa, aquela claridade. Ensaiamos que ele começaria e eu terminaria. Aquelas câmeras, na verdade, um se apoiava no outro, porque estavam todos dois apavorados. Passaram aqueles primeiros segundos naturais dele se levantar, eu percebia que ele não se mexia. Agora ali é o seguinte, dava vontade, e o Márcio lá, bancada toda lá, e todas as atenções do ginásio para a nossa mesa. O que foi que houve? O que foi que houve no ouvido dele? Serrão, eu não subo a tribuna nem que a vaca tussa. E agora? Vontade de correr, né? De evaporar, sei lá, toda uma história de vida passa. Ser inchado, sair correndo, mas ir embora. Aí o que nós fizemos? Pedimos para ninguém percebeu, claro. Se perceberam, foram poucos. Pedimos para a juíza interromper por 10 minutos para a defesa poder se organizar, né, para fazer a sua apresentação. O meu cliente, que era amigo do advogado paulista, sacudia ele assim, pelo amor de Deus, não faz isso, porque é a minha vida que está em jogo. E nós insistindo, vamos, ele estava completamente pálido, fora de controle. E um colega meu, que estava na nossa reunião, percebendo tudo, chegou comigo e disse, olha, eu vou te dar uma opinião. Não deixa esse cara subir a tribuna. Quer dizer, ele disse para mim tudo que eu não queria ouvir, que era para ele não assomar a tribuna. Conclusão, eu fiz a defesa sozinho. Onde está o mérito? Pessoal, não. O mérito e a regra é a seguinte, a gente nunca deve ter medo. E se vocês pararem para prestar atenção, às vezes o nosso discurso de improviso é muito melhor do que o discurso preparado. Por quê? Porque é mais emocionante. Você está falando com o seu coração. Perdemos o julgamento por um voto. E sabe por que perdemos? Passados 5 anos do julgamento, um dia eu fui fazer uma audiência e um oficial disse, doutor, eu queria conversar com o senhor, aquele julgamento já passou todo esse tempo, deixa eu lhe contar uma coisa, que eu não me aguentava em pé, eu não tinha condições para assistir à votação. Como ele não havia falado, eu disse para ele ir acompanhar a votação, que era no andar superior. O oficial de justiça, 5 anos depois, doutor, o seu colega dormia durante a votação e o doutor fulano comandou toda a votação. Quer dizer, ele dormiu e o direito não protege os que dormem. Não é isso que diz o ditado? Muito bem. Onde eu estou querendo chegar para encerrar? Seguinte. Todo e qualquer discurso, e gravem isso que eu vou dizer, porque serve para qualquer discurso forense, seja recurso trabalhista, cível, criminal e em especial o júri. Ouçam bem e gravem. Nós temos que ter obrigatoriamente um roteiro. O que é o roteiro? O roteiro é como se fosse um trilho, onde o trem percorre. O que é o trem? É o discurso. Esse trilho, que é uma estrada, ele tem várias paradas. Cada parada é um tópico do seu roteiro.
cada parada do trem discursivo é um tópico do roteiro que você preparou antes. Onde está o maior problema? E é aqui que eu explico para vocês. Não adianta roteiro nas mãos se você não tiver um domínio mental do roteiro. Porque você está envolvido por uma aura de nervosismo, de emoção, que você acaba falando coisas que você foi colocado fora do trilho, você foi descarrilhado. Em outras palavras, e gravem bem, elaborem um roteiro com máximo de 10 tópicos. E aqui uma ponderação. Mentalizem todos esses tópicos. Porque se vocês mentalizarem os tópicos, vocês não vão ser colocados fora do trilho. A rigor, nem precisarão de papel, porque vocês têm mentalmente as paradas do trem. Então, o êxito do discurso é a elaboração do roteiro. Elaborado o roteiro, gravado o roteiro, porque não adianta estar com o roteiro nas mãos. Você vai se perder como eu me perdi muitas vezes. Você acaba esquecendo o papel. Não é verdade? Você acaba esquecendo o papel. Mas se eu tiver na minha memória o roteiro gravado, eu nunca vou me perder. Vejamos, por exemplo, o que eu falei simploriamente ainda há pouco, e que vocês certamente gravaram. Todo e qualquer discurso, até de bar, tem um começo, tem um meio, tem um fim. O meio é a mensagem. E tem a preparação da mensagem e a mensagem propriamente dita. Sabendo isso, não vai errar. E para concluir, nunca percam uma oportunidade de falar. Nunca. Esse talvez seja o maior treinamento. Enterro, batizado, que mais? Casamento, briga de vizinho, tudo se metam. Sem ser chato. Tem que ter limite. Então, da minha parte, tudo de bom. Muito obrigado pela forma carinhosa como vocês me receberam. E eu estarei sempre à disposição de vocês. Quero encerrar dizendo o seguinte. Nós fundamos em Belém uma escola de júri, que é a Academia Paraense de Júri. Eu estou trazendo 2 mimos, 2 honrarias ao Luiz Flávio e ao Humberto, que são os títulos de sócios beneméritos da Academia. É uma forma carinhosa que nós temos de reconhecer todo esse trabalho que os 2 e a equipe têm desenvolvido na sessão da OAB São Paulo. Muito obrigado e um grande abraço.